seguir para as salas. E eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, por gentileza, na primeira carta de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Hoje será um culto onde estaremos também ministrando a ceia, e é interessante, porque a gente sempre quando fala da ceia, eu quero hoje compartilhar um dos privilégios que nós temos. Na ceia nós comemoramos nossa libertação em Cristo, sua morte, a sua ressurreição. E um dos privilégios nosso, depois de crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, um dos nossos privilégios é oração. É essa conversa com o Pai, sem intermediários. Em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Meu Pai querido, quero pedir ao Senhor que, por meio do Teu Espírito, ministre aos nossos corações a Tua palavra lida neste momento, e que a Sua palavra encontre guarida nos nossos corações, e que o Teu Espírito nos encoraje, se necessário for, mudar algum tipo de comportamento, atitude que não Te agrada, e que nós saiamos daqui hoje, Senhor, cada vez mais felizes, mais alegres de saber que a oração é um privilégio do crente em Jesus. Como é importante isso na vida da gente, essa prática, essa conversa com o Senhor. Ministra aos nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Oração é um privilégio dos filhos de Deus, gente. A oração, ela é algo tão tremendo. Hoje de manhã a gente falou um pouco sobre a importância da oração, porque quando nós vivemos uma vida de oração, nós temos uma vida de oração, nós não caímos em tentação. Essa que é a realidade. Mas quando a gente tem uma vida de oração fraca, a gente cai. Mas isso foi hoje de manhã que eu preguei sobre isso. Hoje eu quero falar sobre esse privilégio tremendo da oração, como nós precisamos disso. A oração é uma linha direta para a gente, para você e eu conversarmos com Deus, e isso tudo se deve ao fato de que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, e a partir daí nós não temos barreira que atrapalhe a nossa comunicação, nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso, para nós, quando Jesus fala em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, para nós não é algo abstrato, uma utopia, uma vã filosofia, uma ideologia religiosa. Nós cremos nisso. E a primeira coisa que eu quero destacar é que quando eu falo que oração, privilégio do Filho de Deus, primeiro, por que que se tornou um privilégio? Porque quando eu e você cremos em Cristo, nós nos tornamos filhos, nós fomos perdoados e temos a vida eterna. Nós ainda não vamos ter, nós já temos a vida eterna. É com esta confiança que eu e você entramos diante de Deus, e a confiança de que Deus vai ouvir. Existem uns pensamentos um pouco fora da realidade bíblica, que é uma tal de uma fé que determina. Meus queridos, a tua fé não vai determinar nada. A tua fé está na palavra de Deus. E o que está na palavra se cumpre. E é com base na palavra de Deus que ele faz. Quando o texto diz, e esta é a confiança que temos nele, né, ou seja, em Cristo, quando você olha lá para o Evangelho de João 1,12, você vai encontrar lá, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então a minha convicção de orar a Deus, sem dúvida nenhuma, quando eu vou buscar ao Senhor, eu não tenho dúvida que Ele não vai me ouvir, Ele vai me ouvir. Duas coisas importantes, Ele ouve, agora como Ele vai responder é uma questão que Ele decide.
porque Ele vai responder o que é bom para mim, não o que eu penso que é bom para mim, e nem sempre o que eu quero que seja para mim. A grande dificuldade nossa, muitas vezes como ser humanos, é que dependendo do momento que eu e você estamos vivendo, nós queremos que Deus responda do jeito que nós queremos. Mas queridos, quem somos nós para darmos ordens para Deus, ou determinarmos alguma coisa para Deus? Nós não podemos fazer isso, por quê? Porque não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós temos o Espírito Santo, e realmente eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, porque nós cremos que Jesus morreu na cruz no meu lugar, e que tudo que Ele fez na cruz foi para a minha salvação, foi para que eu voltasse a me reconciliar com Deus. Este é o aspecto importante. Queridos, a nossa confiança de que Deus escuta nossas orações, não é porque eu faço ou deixo de fazer alguma coisa, é porque eu sou filho de Deus. É por isso que Ele ouve. Eu sou filho. Por isso muitas vezes quando eu quero falar, eu vou fazer um monte de coisa, Deus vai me ouvir. Espera aí, o que é isso? Será que nós temos esse poder de alcançar a sensibilidade de Deus? Aí eu vou fazer, que Deus vai chegar uma hora que Ele vai ficar tão emocionado que Ele vai me aceitar. Meus queridos, Deus é mais que isso, e Ele tem muito mais do que isso para mim e para você. É por isso que eu não estou dizendo aqui, não estou falando de uma fé que determina resultado, não é isso. Eu estou falando de uma fé que eu chego diante de Deus sem preocupação nenhuma de que Deus, aquela preocupação, será que Deus vai me ouvir? Essa é uma preocupação que o crente em Jesus não tem, e nem deve ter. Por quê? Porque ele é filho. Ele não tem que ter essa preocupação, porque a confiança dele é porque ele é filho de Deus. E isso é um privilégio para nós cristãos. Eu sou filho, eu peço a Deus, Ele me ouve, mas Ele responde do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeitão que Ele quiser, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Há muitas vezes, nós acreditamos que o melhor para nós é o que nós achamos que seja, e aí a gente acaba entrando em conflito com Deus, porque nós queremos, infelizmente, parece que manipular a vontade de Deus para a nossa vida, ou seja, não é eu me adaptar à vontade de Deus para mim, é querer que Deus se adapte à minha vontade, e Deus jamais vai fazer isso, porque Ele sabe que nosso coração é enganoso, que os nossos pensamentos nem sempre vão nos ajudar. Quantas decisões você já tomou que não foram boas, e que você tinha convicção que era a melhor decisão a tomar, e no final não tomou? Nosso Deus, que conhece tudo, aquilo que vai acontecer para mim e para você, já aconteceu para Ele, Ele já sabe, Ele é soberano, Ele é infinito, Ele é eterno. Por isso, queridos, o cristão tem esta confiança de que Deus vai ouvir, essa tranquilidade de chegar diante de Deus em oração, não é uma questão de falta de respeito, ou eu sou muito ousado, não, é porque é um direito que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Quando você crê em Jesus como seu Salvador pessoal, você se tornou filho, Cordeiro de Cristo, você agora faz parte do reino do Senhor. É graça, é privilégio. A Bíblia diz em Hebreus 10:38 que o justo vive pela fé, e viver pela fé não é dar ordens para Deus e dizer, não, mas eu creio que Deus vai fazer. Eu já encontrei tantas pessoas, e eu mesmo, no meu passado, ainda iniciando minha caminhada cristã, quantas vezes Deus vai fazer, então Deus está nisso, eu vou fazer. Eu fazia a minha vontade e não dava certo, daí eu saía com aquela cara lambida, para conversar com o meu pastor e dizer, pastor, não é que o senhor estava certo? Não era do jeito que eu pensava? Aí o pastor dele dizia, pois é, eu te disse, então vamos aprender com isso. Muitas vezes nós queremos força, gente, mas isso que eu estou dizendo é uma questão humana mesmo, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Isso não é real.
É óbvio que eu gostaria que Deus me desse isso, ou eu gostaria que me desse, lógico, eu sou pessoa, eu tenho meus desejos, eu tenho liberdade de desejar as coisas, eu tenho liberdade de pedir as coisas, tenho essa liberdade de entrar na presença de Deus e pedir a Ele alguma coisa. Ele vai me ouvir, mas isso não quer dizer que Ele vai dar aquilo que eu pedi. Há muitos cristãos que viveram muito tempo da sua vida acreditando nessa mentira. Não, a minha fé determina, daí chega uma hora que não determina nada, aí ele fica frustrado e deixa até da igreja. Mas isso por quê? Porque ele não entendeu o que o Evangelho disse, ele não se contentou em ser o Filho de Deus, em apresentar suas necessidades para Deus e aguardar Deus responder do jeito dele. E como hoje é um culto com a ceia, um dos privilégios nossos é esse, gente, oração. O que às vezes me preocupa é que parece-me que oração é uma coisa assim, hoje de manhã eu falei isso, é algo acidental. Eu estou com um problema, eu vou orar, aí eu mobilizo todo mundo para orar, mas se está tudo bem, aí eu eu vou orar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Meus queridos, oração, uma vida de oração, o cristão tem que ter um estilo de vida de oração, é estilo, não é algo acidental. Deu problema, vamos orar, deu isso, vamos fazer. Não, você precisa ser uma pessoa que vive em oração. Eu e você precisamos ser pessoas que procurem buscar coisas que edifiquem nossas vidas. Nós precisamos cada dia mais definir momentos de oração só você e Deus, e depois durante o dia todo você ter essa comunhão com o Pai, de conversar com Ele abertamente. Quando eu estou falando que Deus nos ouve, que nós temos essa liberdade que temos de chegar na presença de Deus, é porque nós somos filhos, e Deus almeja, Deus quer que eu converse com Ele como filho, é uma conversa de pai e filho, e não é um Deus lá na eternidade só, e Ele não está aqui, Ele está aqui agora comigo, Ele está aí com você, e Ele almeja esse tempo com a gente. Eu estou falando aqui de você chegar na presença de Deus sem melindro, sem preocupação nenhuma, porque o véu se rasgou, a separação que havia não há mais, porque nós fomos reconciliados em Cristo. Eu estou falando de uma intimidade com Deus a tal ponto que você abre o seu coração para Ele, e você fala seus desafios para Ele, é uma conversa sobre qualquer assunto e situação, é uma conversa entre pai e filho. Queridos, o maior prazer do cristão é e deve sempre ser o relacionamento com Deus, ter horas e horas de conversa com o nosso Pai, porque o nosso Deus é nosso Pai, é nosso amigo, é nosso Redentor, é nosso Salvador, é nosso conselheiro, é nosso Consolador. A gente muitas vezes busca consolo em coisas, em pessoas, mas o nosso Consolador é Cristo. Nós buscamos muitas vezes almejamos tantos objetivos, tantas coisas na vida da gente, a gente sacrifica tantas coisas para alcançar o que queremos, e de repente o melhor nosso ficou para trás, que é a nossa comunhão com Deus. Ela vai sendo minada muitas vezes por causa dos nossos desejos. Nós temos às vezes uma agenda tão extensa que com Deus é tão pouco tempo, e isso enfraquece a vida cristã. E é aquela história, você tem algo tão bom, você pode usufruir da benesse desse privilégio de conversar com Deus, e muitas vezes você está tão embolado com tantas coisas, que a sua vida de oração está minada, se envolve com tantas coisas, que as coisas drenam tuas forças, e quando você vai orar a Deus, 2 minutos é muito, você vai ler a Bíblia, 5 minutos deu sono. Isso é um reflexo da superficialidade bíblica que às vezes a gente está vivendo. A gente consegue dizer sobre tudo, dá defeito, a gente fala que está certo, que está errado, a gente sabe sobre todos os assuntos, mas sobre a Bíblia a gente sabe muito pouco. Então
a primeira coisa que eu quero destacar aqui é exatamente isso. Esse privilégio de termos esse canal aberto com Deus, é resultado da nossa entrega na cruz de Cristo. Eu sou filho de Deus, eu saio da condição de criatura para filho, eu saio das trevas para a luz do seu amor divino. É isso que estou falando. Uma outra coisa que é importante, a primeira coisa que eu destaquei é o fato de que eu posso chegar na presença de Deus a qualquer momento. Eu tenho essa liberdade porque foi conquistada na cruz e eu sou filho de Jesus, sou filho de Deus. A segunda coisa é que na hora de pedir, se você observa comigo no texto, e esta confiança que temos nele, essa confiança está dizendo, porque nós cremos em Jesus como Salvador, somos filhos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, é aqui que às vezes o negócio complica a vida do cristão. Como filhos, eu e você, temos a liberdade de pedir qualquer coisa. A minha vontade, a sua vontade, não é podada, tolhida, nada disso. Você pode pedir o que você quiser. Você tem a liberdade de pedir o que você quiser, desejar o seu desejo. Agora, entenda que é Deus, que Deus vai responder segundo a vontade dele. Em outras palavras, o que for melhor para você, é que ele vai te responder. Aí talvez a pergunta é, mas como posso fazer um pedido segundo ou de acordo com a vontade de Deus? Se você quiser, caminha comigo um pouquinho lá em 1 João, capítulo 3, 21 e 22, que aí nós temos a resposta. Como que a gente consegue fazer orações segundo a vontade de Deus? Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Queridos, a questão não é conhecer o Evangelho, é praticar o Evangelho. Muitas vezes nós fazemos pedidos de acordo com os nossos desejos pessoais, e muitas vezes se a gente começa a se envolver mais com a palavra de Deus, a gente começa a ter pedidos de oração segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque eu preciso conhecer esse meu Deus, e às vezes a gente inverte os papéis. A gente às vezes lê pouco Bíblia, ora pouco, e depois pede tudo que quer. E aí Deus tem que atender, porque a minha fé determina que Ele tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. E Ele jamais vai dar aquilo que vai te arrebentar. Ele pode te dar uma pontinha daquilo, só para você dar umas tropeçadas, mas Ele ainda por amor e bondade. Esse pedido, ele só pode ser feito quando nós estamos o quê? Realmente conhecendo os mandamentos de Deus. Que daí a gente começa a pedir. A gente começa a fazer. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes você está passando por uma luta no teu trabalho. O camarada levanta, ele já sonhou e já arquitetou como que ele vai te passar a rasteira. E você sabe que ele vai fazer isso. Então ele passa, como diz a Bíblia, ele passa o tempo arquitetando algo para te derrubar. Você sabe disso. Tem alguns cristãos que oram assim: Deus, faz com que ele sinta o que ele está querendo fazer para mim, que volta tudo para ele. Isso é oração de crente? Isso está na Bíblia? O que a Bíblia diz para eu fazer com os meus inimigos? Orar. Então peraí, se eu estou lendo a Bíblia, eu já sei o que é certo, então isso é a vontade de Deus. Orar, Deus, não gosto da fuça daquele camarada lá não. Está sendo difícil para mim orar por ele, mas Senhor, tenha misericórdia, abençoa a vida daquele homem ou daquela mulher. Isso é uma oração segundo a vontade de Deus. Agora, uma oração carnal, uma oração carregadinha de raiva, não, Senhor, que ele pague tudo que ele fez. Isso não é a oração que está na Bíblia, isso não é a vontade de Deus, nunca vai ser. E obrigado, Senhor, que o Senhor me deu esse exemplo aqui, que é mais fácil de fazer. Mas é assim que funciona. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam desse jeito, e a gente precisa pensar
Mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a conhecer as verdades do Evangelho, e a verdade do Evangelho começa a me ensinar como orar. Então, quando tem um camarada lá que está com o espírito de porco lá querendo me incomodar, eu oro para que Deus abençoe e que ele se converta, mesmo que eu ainda continue apanhando por um tempo. Aí pode vir até uma pessoa bem que gosta muito da gente e fala assim para a gente: não, mas olha, você não pode deixar assim não, você tem que se posicionar. E aí, se a pessoa não se tocar, ela começa a esquecer que a vingança pertence a Deus e não a ele. Então, quer dizer, quando você começa a conhecer a Bíblia, suas orações começam a sair segundo a vontade de Deus, e isso é que é importante. Mas se eu não leio a Bíblia, se eu tenho aquela leiturinha bem ralinha, não vai dar certo. Se eu tenho uma vida de oração de 2 minutos, 5 minutos por dia, gente, isso é muito pouco. Ah, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo? Não espera Deus colocar você no hospital por um mês lá, para você ter tempo sobrando só para ler. Credo, pastor? Não, gente, às vezes a gente está falando as coisas assim, mas o povo parece que não está entendendo. O que sustenta o crente, gente, não é a sua posição social, o quanto você ganha, não é nada disso. O que sustenta o crente é Cristo, é a sua palavra, é a confiança na graça. Então é um privilégio para o cristão a oração. É um privilégio chegar para o nosso Deus e ter uma conversa de abrir o coração, dizer: Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor é meu Pai, vamos conversar, vamos tratar disso. Quando nós guardamos os ensinos de Jesus e os praticamos, sabe o que acontece? Automaticamente, nossa mente vai sendo renovada. Os hábitos que não agradam a Deus vão se dissipando. E a palavra de Deus vai renovando a nossa mente. É o que Paulo fala em Romanos 12, 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós: e não vos conformei com este mundo, não aceite que as culturas que desagradam o coração de Deus, não adote esses sistemas, não adote esses pensamentos que são completamente contrários à vontade de Deus. Não adote sistemas, não adote nada que não seja de acordo com a palavra de Deus. Há muitas culturas que ela não tem nada a ver. Há tantas coisas incomuns que se tornaram comuns, mas na Bíblia continua sendo errado. Mas a gente vai aceitando aquilo, com aquele coraçãozinho, não, a gente aceita, porque não sei o que. Nós começamos a adotar alguns pensamentos, e ao invés de a palavra de Deus transformar a nossa mente está tomando o jeitão do pensamento que reina o mundo. E é aí que a gente se arrebenta, é aí que a gente cai. Por isso que ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para o quê? Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, e a gente parece que fica cego e surdo com relação à palavra de Deus, porque a gente está tão obstinado a querer o que nós queremos, que a gente acha que Deus tem a obrigação de fazer isso. Mas Ele te ama tanto, que Ele vai aceitar você ficar bravo, você ficar sem falar com Ele por um bom tempo, de pirraça. Ele é tão bom que Ele te ama a si mesmo, mas Ele não vai te dar aquilo que vai te jogar no buraco. Ele não vai te dar porque Ele te ama. Em algum momento da tua história você vai lembrar: Deus, o Senhor tinha razão. O pedido segundo a vontade de Deus é resultado de uma profunda intimidade com Deus. Queridos, eu já falei aqui que eu fui criado assistindo TV, né? Porque meus pais trabalhavam, quando eu ia trabalhar, eu voltava e ficava na TV. E por muitos anos na minha vida, eu conhecia os nomes, eu fazia questão de gravar o nome dos atores, o filme, né? Hoje eu falo de alguns filmes e cito as datas, porque eu vejo que são pertinentes, principalmente filmes épicos, né? Que eu vejo que são pertinentes, mas outros filmes que eu falava o nome, eu sabia às vezes até quantas vezes o cara tinha casado e tinha se divorciado, tudo isso eu sabia, até que um dia, conversando com Deus, Ele falou assim: pois é, rapaz, você sabe da vida de todo mundo. Você conhece alguns personagens bíblicos, além de Sansão e Davi e Golias?
Eu falei, pois é, Deus. A partir daquele momento, hoje, às vezes até me assusto, porque eu assisto um filme, nossa, mas eu já assisti esse filme, mas eu nem lembro mais o nome do artista. Mas antes eu valorizava aquilo, mas aquilo não me agregou alguma coisa? Não. Às vezes a gente grava, a gente foca em coisas que para nós é tão tremendo, é um conhecimento maravilhoso, mas o que mais nos dá vida a gente não conhece. Agora, é gostoso quando a gente está orando, você está conversando com uma pessoa, a pessoa está numa dificuldade grande, talvez ela está lá assim, pastor, olha, estou com uma dificuldade, estou vendo que tem pessoas querendo me derrubar na empresa, e olha, eu percebo isso no ar, e aí você chega e fala assim, olha, tentaram derrubar Moisés também, vamos orar para que Deus faça, como ele fez com Moisés, sustentou Moisés, sustenta você também, é gostoso. Agora vou dar uma orientação para ele, olha, lembra daquele filme tal, do fulano tal? Gente, isso não edifica ninguém. A palavra de Deus edifica. A palavra de Deus é poder para quem crê. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Às vezes a gente vai tomando ritmo e vai levando. Por isso, o pedido segundo a vontade de Deus é resultado de uma profunda intimidade com Deus, sabe, de uma caminhada com Jesus, de tempos de oração com Ele. Queridos, a oração é um instrumento poderoso. Agora presta atenção, não para conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas para garantir que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Nós queremos que o nosso desejo é que seja validado lá em cima. Ó Deus, eu estou mandando aí para o senhor aí eu não posso falar telex agora porque ninguém entende, né? Manda um WhatsApp aí para o céu, para o senhor aí, para o senhor garantir o que eu estou pedindo. Não, a nossa ferramenta de oração é orar a Deus, para que Deus faça o que Ele quer aqui na terra, por isso seja feita a sua vontade, e não a minha. Orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim se apropriar da disposição de Deus, de estar com a gente. Não sabemos qual é a vontade de Deus, diante de uma questão para mim, ou na sua questão, mas na maioria das vezes, é possível descobrir a vontade de Deus, ao ler a palavra e ouvir o Espírito Santo. Às vezes você está lá, com uma coisa na cabeça, você quer fazer, você está na dúvida, você começa a ler a Bíblia, começa a orar, e Deus fala para você, e você diz, não é isso mesmo que eu vou ter que fazer, e já entendi a vontade de Deus. Deus, eu entendi a tua vontade, mas a minha carne ainda quer fazer o contrário, então me ajuda a vencer isso. E aí você está no desafio de oração. Agora, se a vontade de Deus é que eu tenha algo, veja bem, se Deus é soberano, Deus é dono de tudo, e aí por que eu tenho que pedir para Ele então? Se Ele já sabe tudo, Ele não é soberano? Mas por que eu tenho que pedir? Queridos, porque a oração é o meio que Deus deseja usar para que seus filhos obtenham o que necessita. A oração é o meio para a gente obter o que Deus necessita. O propósito de Deus é te abençoar, é me abençoar, mas a gente precisa entender uma coisa também. Quando nós olhamos lá, o apóstolo Paulo escreve para a gente, Filipenses 4,19, ele diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Note bem, Deus promete suprir nossas necessidades, e não nossa ganância. Deus vai suprir as necessidades, não a minha ganância. E a gente precisa entender isso. E por último, a gente percebe que a oração, quando nós já estamos orando, o que tem que ficar longe de nós é a preocupação se Deus vai ouvir, porque Ele vai ouvir, então não tenho que ter essa dúvida. Olha o que João fala no versículo 15, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então nós sabemos o quê? Nós sabemos que Deus ouviu, está garantido, se Deus ouviu, está resolvido o nosso problema, agora a resposta é do jeito dele, e a gente precisa ter calma, e aguardar, né? Tem tantas pessoas que colocam tantas coisas, né? Deus pode te responder de tantas formas, pode ser sim, pode ser não, pode ser talvez, pode ser levado daqui um tempo, tem uns que já aumentou essa lista já para 6 itens, a grande verdade é o seguinte, queridos, o mais importante é ter essa tranquilidade, Deus me ouviu.
como ele vai responder? Não sei. Mas eu sei que o que ele fizer, do jeito que ele fizer, é bênção para a minha vida. Por quê? Porque eu sou filho. E por que eu faço as minhas orações segundo a vontade dele? Porque eu me propus a guardar os seus mandamentos e a viver por eles. Eu e você, nós não somos perfeitos, mas Deus entende isso. Por isso, meus queridos irmãos, que nós venhamos a compreender que a oração, ela não pode ser algo que você tira só na emergência, para apagar incêndio dos desafios da tua vida. A oração é diária, faz parte, todo momento. E sabe por quê? Porque você está na presença de Deus em todo momento. Falei sobre isso domingo passado. Você está na presença dele. Por isso, eu quero falar um texto tão curtinho que vocês conhecem, né? Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Mas como posso fazer isso? Pergunta para Jesus de que maneira você pode fazer isso no teu dia a dia, no teu tempo. Pergunta para ele. Ele vai ter toda a vontade de te responder. Deus está sempre interessado em ouvir o clamor do seu povo. Deus anseia pela nossa obediência à sua palavra. Queridos, não é arrogância, não é soberba afirmar que Deus responde às orações dos seus filhos. Não é. Nós não estamos sendo soberbos, não, porque Deus tem prazer em abençoar, e por amor à sua própria palavra, cumprirá as suas inúmeras promessas, que são provas irrefutáveis do seu amor por nós. Mas precisamos sempre se lembrar, nós não merecemos, mas Ele nos deu a liberdade de pedir. Gosto muito de João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedirdes ao Pai vos conceda. Esse texto, ele é tão bonito, mas ele também é muito profundo, porque ele está dizendo o seguinte: olha, me obedeça e frutifique, e me peça. Agora entra uma questão aqui. Estou frutificando? O grupo de louvor escolheu um dos hinos que eu sou apaixonado, da década de 90, né? E aquela parte, principalmente aquela parte, magnifiquemos. Sabe o que é magnificar a Deus? É falar do poder dele, é compartilhar o poder dele para os outros, compartilhar do seu poder, o que ele faz, é compartilhar o seu amor, é falar: esse Deus pode tudo, esse Deus é o Deus do impossível, Ele vai abençoar a tua vida, Ele pode te curar, se Ele quiser. Isso é magnificar. Magnifiquemos ao Senhor. Magnificar ao Senhor é falar para o Senhor. Às vezes a gente fala de futebol, a gente fala dos jogadores, a gente discute os técnicos, os preparadores físicos. Eu só falei de futebol, né? Mas tem tanta outra coisa que a gente fala por aí, e às vezes a gente fala tanta coisa para uma pessoa por meia hora, uma hora, e não dissemos uma palavra de edificação para a vida daquele homem, quer seja até um texto bíblico. E olha, gente, às vezes Deus coloca pessoas na nossa frente, não é para a gente ficar falando de futebol. O assunto pode ser esse, pode começar por ele, mas peça a Jesus para te ajudar a inverter e levar para o Evangelho. Levar para o Evangelho. Porque se Deus pôs uma pessoa para conversar com você, pode ter certeza, é para algo muito mais do que falar de qualquer um assunto, como futebol, isso e aquilo. É para falar do Evangelho. E aí você, se Deus colocou aquela pessoa na tua frente, peça para Jesus: me dá sabedoria de que maneira falar alguma coisa. E assim a gente vai falando. Essa semana eu pude testemunhar do amor de Deus, né? Resolvi colocar a minha moto para funcionar, depois de quase 2 anos, mas enfim, o que foi interessante é que eu ganhei uma bateria para pôr na moto, uma coisinha tão pequena, né? E quando eu cheguei para o mecânico, falei: olha rapaz, que bem, eu ganhei, tem uma benção, você não precisa vender essa tua bateria para mim não, que eu comprei uma, eu ganhei uma. E aí, falei: isso é uma bênção. Daí ele falou assim para mim: mas bênção é a gente estar vivo, pastor. Eu falei: sim, é verdade, bênção é a gente estar vivo, mas como é gostoso, no momento de uma necessidade, você sentiu Deus batendo no teu ombro, dizendo assim: ó, até uma bateria eu te dou, rapaz.
Aí ele olhou, eu falei, sim, nosso Jesus é tremendo, rapaz, não é uma bateria que faz a diferença, o que faz a diferença é a maneira como Deus está fazendo isso na minha vida, é como Deus faz na tua vida. Por isso, quando você levanta de manhã, agradeça. Aí eu já fui pregar, né? E é assim que funciona. E amanhã eu vou levar um monte de andar diário lá para eles, lá, e os livrinhos do Novo Testamento, para abençoar todo ele e a sua empresa, todos os seus funcionários. Queridos, essa é uma oportunidade. Às vezes a gente fala de tudo e não fala do mais importante, que é a base da nossa vida, que é Jesus Cristo. A gente fala de tantos artistas, a gente sabe de tudo, mas a gente não sabe às vezes como era o meu grande erro, né? Eu conhecia tantos artistas, isso e aquilo, tal, quando começou, quantos anos morreu, lá, aquela coisa toda, mas e os personagens bíblicos? E eu falei, gente, às vezes a gente foca em tantas coisas que, não, como dizia meu pai, né? Conversa que não dá futuro nenhum. Vamos começar a fazer isso. Isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, queridos, a oração é um mecanismo que Deus nos assegurou pela cruz, para que possamos estar continuamente sintonizados com Deus. A obediência na palavra de Deus nos dá convicção de que Deus está nos ouvindo. E que Deus nos abençoe cada dia mais, e vamos pedir a Jesus para nos ajudar a exercitar a oração. Oração, como eu falei, não pode ser um acidente ou uma mangueira de bombeiro. A hora que deu problema eu tenho que usar para apagar fogo. Tem que ser um estilo de vida no cristão. Vida de oração. Isso vai fazer com que você, como diz Jesus para os discípulos, que estavam dormindo lá no Monte das Oliveiras, para não entrar em tentação, para que você não caia em tentação. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de ter esse canal aberto contigo, esse momento de oração com o Senhor. Oh, Jesus querido, obrigado. Muito obrigado, Senhor, por morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigado a Deus pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelos perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as orações dos teus filhos. É no nome de Jesus que eu oro.